Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec e trazendo hoje a terceira e última parte do nosso trabalho, que tem o título de A Necessidade do Estudo, que é uma publicação do Centro Espírita de Estudos Espíritas Nosso Lar. Esse texto foi publicado na revista Fidelidade Espírita em fevereiro de 2003 e é muito atual o tema. É um texto da nossa querida irmã Denise Lino, lá de Campina Grande, uma grande palestrante, uma grande oradora, uma irmã que traz muitas informações para a gente aí do Espiritismo. Não esqueça, ela está no Instagram também. Quem quiser segui-la, Denise Lino, está no, se eu não me engano, se não me falha a memória, está também no Facebook, ok? E dando continuidade, no último encontro nós falamos lá sobre o item 17 do estudo e dando continuidade nessa parte final desse nosso trabalho, ela nos coloca logo de início aqui, nesse parágrafo, uma nota das últimas dissertações espíritas apresentada no capítulo 31. E diz ela o seguinte: nesse trecho, vemos-nos chamar a atenção para a literatura espírita como fonte de instrução, de intercâmbio de experiências, de aplicação do conhecimento, a fim de que cada grupo espírita não precise passar pela invenção da roda toda vez que quiser deslocar. Em outras palavras, a fim de que cada grupo ou cada espírita individualmente não tenha de passar por todo o processo de confirmação de fatos, a elaboração da teoria e a descrição de métodos. Até aqui, essas recomendações têm um caráter geral e são dirigidas a todos os espíritas. Porém, aos médios, o codificador adverte ser o estudo a condição indispensável. Perdão. Nesta mesma obra, no item 221, no qual trata os escolhos da mediunidade, ser imperioso que este aplique com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de natureza são primeiros. Então eu aconselho também a vocês dar uma lidinha lá no item 221. É muito importante, principalmente os médios. Espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Se forem suspeitos desses indícios, dirige fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Por isso é indispensável se faz o estudo prévio de uma grande teoria para todo aquele que queira evitar inconvenientes peculiares à experiência. É muito importante que tenhamos cuidado mesmo, principalmente nas mensagens mediúnicas. Tem que estar muito atento ao que está sendo dito. O importante não é de quem veio a informação, o importante é o conteúdo que essa informação está trazendo. Não interessa nomes. Pode ser o João, pode ser o Pedro, pode ser a Maria, mas que uma mensagem seja uma mensagem edificante, que seja uma mensagem que tenha um conteúdo doutrinário e que tenha responsabilidade naquilo que está sendo comunicado.
O nome não vem muito ao caso, o nome de fulano, o nome de Chavões e não sei o que, ela não vem muito ao caso. Isso não quer dizer nada. Tem muitos embustes por aí. Tem gente aí dando mensagem dizendo que é o Chico e a gente sabe que não é. Então não é pelo nome, né? Assim sendo, o codificador deixa claro que existem dificuldades no trato com os espíritos, pois nem todos são bons e benevolentes, e a única forma de precatar-se, o médium, das consequências adversas desta situação é conhecer a teoria. Ou seja, estudar é condição essencial à atuação mediúnica. Perfeito Kardec aqui nesse ponto. A nossa querida irmã, perfeita. Olha só, eu vou repetir para vocês. Assim sendo, nos deixa claro que existe dificuldade no trato com os espíritos, pois nem todos são bons e benevolentes. E a única forma de precater-se ao médium das consequências adversas de situação é conhecer a teoria. Tem que conhecer aquilo que está estudando, tem que conhecer o que está escrito no livro dos médiuns, no livro dos espíritos e em outras obras. Tem que ter conhecimento, principalmente o médium que está atuando. Em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. Ou seja, aquelas que não têm a dedicação, aquelas que não são médios, aquelas que acham que são médios, mas não estudaram e estão se achando. Essas são as que são mais enganadas. O mesmo se dá com o espiritismo. As que não conhecem deixam facilmente iludir pelas aparências, ao passo que o prévio estudo atento as inicia, não só nas causas dos fenômenos, como também nas condições normais que eles costumam produzir, e lhes ministra, assim, os meios que descobrem a fraude se existir. Livro dos Médiuns, item 316. Vão lá e dá uma olhadinha também. E como se não tivesse satisfeito, o codificador submete as próprias convicções dos espíritos que assessoravam a presente no capítulo, ele coloca a prova lá no capítulo 27 do Livro dos Médiuns. Vamos lá, dá uma olhadinha também. As seguintes questões: as contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? E obtém como resposta a seguinte orientação: para se discernir do erro, a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e medidas longa e seriamente. Repito, para se discernir do erro, a verdade precisa se faz que as respostas sejam aprofundadas e medidas longa e seriamente. Não é acreditar de início naquilo que foi dito. Vamos dar uma lida, vamos verificar. Eu vi algum tempo atrás e depois coloquei em prática, junto com outros companheiros numa casa espírita, dessa forma. As mensagens chegavam no dia que era previsto lá para as comunicações e, terminado o trabalho, juntávamos todo aquele material. No dia seguinte ou um dia depois, 2 dias depois, quer dizer, nós nos reuníamos. Eu não tenho certeza se era no dia seguinte ou 2 dias depois. Nós nos reuníamos e íamos ler todas aquelas mensagens muito atentos, muito atentos.
antes de passar qualquer informação para alguém, seja lá para quem for. Porque muitas pessoas lá nessa casa dirigiam-se à casa espírita no dia X, entregavam lá nomes de pessoas, dos seus amores que já partiram para a parte espiritual, com a intenção de receber alguma mensagem, um retorno. Mas isso não é para todos, e nem todo espírito se comunica. E em algumas casas eu via que acontecia da seguinte forma: ia lá, as pessoas entravam, sentavam lá no salão, botavam lá o nome das pessoas, esses nomes eram passados para outra sala onde estavam os médiuns exercendo lá o seu trabalho mediúnico. Fim do trabalho lá, eles traziam todas aquelas mensagens e liam de instantâneo para aquelas pessoas que estavam ali. Algumas achavam que era para elas, ficavam algumas contentes, outras tristes, mexia muito com o sentimento das pessoas, mesmo que a mensagem seja muito bonita, muito linda, mexe com o sentimento, né? A saudade, né? E eu olhava aquilo e falei, isso não é justo. Não é bem assim, a gente tem que ler isso com muito detalhe. E para depois passar, se houver necessidade de passar. Porque às vezes não há nem necessidade de passar a mensagem. É uma mensagem muito simples que não leva a nada, simplesmente uma mensagem de agradecimento, por exemplo, né? Agradeço o que vocês estão fazendo por mim aqui nesta casa, blá, blá, blá. Eu já estou um espírito já em nova caminhada. Então isso é uma coisa normal, não precisava de passar isso para as pessoas. Não tinha necessidade. Então, eu acho que é muito importante mesmo, não estou dizendo aqui que tem que fazer assim nas casas espíritas, cada um faz da maneira que bem entender. Eu só não acho que de imediato é o correto, é o meu ponto de vista. Então a gente tem que ler muito bem todas as mensagens que nós recebemos. Continuamos. Em um estudo completo, a fazer-se para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai e aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias, acanhadas, que no entanto tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. E esse, de fato, é onde nós queremos chegar, né? Que a coisa seja dessa forma, né? Em todos os lugares que a gente for, é isso que eu chamo de unificação. Que sejam da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma responsabilidade. Não tem como brincar com o espiritismo. Espiritismo é coisa séria para gente séria. Eu já falei isso aqui. Isso não é uma frase de nenhum espírita, não. Isso é uma frase de um caboclo da Umbanda, que eu mexi nela e ele me autorizou a mexer nela. Porque ele dizia lá o seguinte: Umbanda é coisa séria para gente séria. E ficou gravada essa frase lá pelo caboclo mirim. E eu trouxe ela para cá para o espiritismo, e nas minhas conversas de vez em quando eu falo isso. E espiritismo é coisa séria para gente séria. Não é brincadeira. A missão deles é destruir o erro, a missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Não obstante a confirmação apresentada, Kardec se preocupou com as pessoas que não pudessem empreender os estudos nos moldes propostos. E na questão seguinte pergunta a ele: pessoas aqui não têm nem tempo nem aptidão necessária para um estudo sério,
e aprofundado e que aceitam sem exame o que lhes ensina. Não haverá para eles inconvenientes em esposar esses erros? Pergunta Kardec. Que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. Olha só que legal, né? Para isso não há duas doutrinas. Ele preocupou-se com aquelas pessoas que não têm uma capacidade, às vezes, de assimilar determinadas respostas, por dificuldade, por falta de conhecimento, por falta de tempo. Ele perguntou se não havia um meio. E os espíritos respondem: não haverá para eles inconveniente em esposar erro? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: que pratiquem o bem e não façam o mal é essencial. Se você já fizer o bem, em vez de estar fazendo mal, mesmo que você não entenda aquilo que foi dito lá, já está de bom tamanho, diz eles. Isso na nossa linguagem de hoje, né? Já está de bom tamanho. Para isso, não há duas doutrinas. Complementam eles. Não tem duas doutrinas. É ou não é? O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo. Livro dos Médiuns, capítulo 27. Leiam lá. Entendemos que a resposta não exime a criatura e cita ao estudo prático, ao constante discernimento entre o bem e o mal, optando sempre pelo primeiro, que é o bem. Nesse sentido, as capacidades relacionadas à apreciação, à comparação, à análise e julgamento indispensáveis ao estudo acadêmico, tantas vezes evocado por Kardec como condição essencial ao estudo do Espiritismo, estão também em pauta na resposta apresentada pelos Espíritos. Portanto, ainda não haja tempo ou aptidão para o primeiro tipo de estudo. O segundo é inerente à vida, ao processo de evolução. Pois quando o espírito estuda a vida, faz escolhas conscientes. Para ser mais preciso ainda nas suas observações, na Gênesis, no capítulo 1, item 60. Repito, Gênesis, capítulo 1, item 60. O codificador salienta que os espíritos vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-no a entrega a seus próprios esforços, naquilo que ele pode encontrar por si mesmo. Tal é o que hoje os espíritos sabem perfeitamente. E sendo assim, grande é a nossa responsabilidade, pois somos convocados a colaborar na realização da obra. Alguns de forma direta, produzindo pesquisas, escrevendo textos, que é o caso aqui da nossa querida irmã Lino, que é o meu caso, né? Estou reproduzindo o texto dela. Me perdi aqui. Alguns de forma produzindo pesquisa, escrevendo texto. Outros, a grande maioria, na verdade, são convocados a trabalhar na divulgação desse material, que requer a leitura, o estudo, exposição, palestras e etc. Como eu citei aqui, é um trabalho que eu faço, né? Eu estou afastado do trabalho mediúnico, que agora então com a pandemia que eu não estou indo mesmo e só vou voltar a frequentar a casa espírita a partir do momento que eu tiver sido vacinado na segunda dose. Aí eu vou retomar o meu encontro com meus irmãos, meus amigos, conhecer novas pessoas lá na casa espírita, a qual eu vou
frequentar. E, enquanto isso, esse trabalho também não vai parar, que é um trabalho meu. Foi algo que eu optei por fazer em comum acordo com aquele meu amigo espiritual que me guia até hoje. Eu, quando saí de onde eu estava, na Umbanda, que eu vim para o Espiritismo, foi para estudar, foi para aprender. Você já praticou bastante, já aprendeu bastante na prática. Deu para pegar alguma coisinha, não muito, mas peguei bastante coisa na prática. Fiquei lá 27 anos e depois vim para cá. E agora, para aprender a estudar, para conhecer, né? Umbanda tem fundamento, mas ela não tem essa parte aqui, fundamentada em estudo trazido pelos espíritos, né? A Umbanda tem seu fundamento nas suas crenças. Isso é uma outra história também. Um dia eu vou contar para vocês. Um dia eu vou trazer para vocês, eu tenho até um projeto para falar sobre alguns médiuns, né? Que já passaram por aqui, que deixaram grandes recados, grandes missões, grandes exemplos. Eu vou começar a falar dessas pessoas também de vez em quando. Nós vamos fazer um videozinho curtinho, falando um pouquinho de tantos vultos que tem aí no Espiritismo. O projeto já está pronto, mas só está faltando um pouco o tempo. E eu vou trazer para vocês sobre o nosso querido irmão que trouxe a iniciação da Umbanda, né? Eu vou falar sobre ele, um grande médium, um médium de cura, um médium que fez muito pelo povo do Rio de Janeiro, né? E Niterói e essa região. Vai ser outra história que vai vir mais para frente um pouquinho. Eu vou ter o grande prazer de estar falando. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, ele se chamava Zélio Fernandino de Moraes. É um grande médium. Quem quiser procurar na internet pode ver. E para findar aqui o texto da nossa querida irmã, vamos fechar ela dizendo o seguinte: dentre as considerações apresentadas por Allan Kardec, identificamos o método de estudo cujo princípio fundamental é o de ir da teoria à prática. A pergunta como realizar esse procedimento tem como resposta as seguintes indicações. Prestem bastante atenção, meus irmãos. Todo ensino metódico tem que partir do conhecimento vou repetir. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 19. Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 19. Dar explicação racional aos fatos, importantíssimo, racionalidade. Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 31. Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 31. Empreender observação atenta e prolongada. Falei isso lá, hein, no primeiro, eu acho que na primeira parte aí do vídeo. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 4, item 49. Estas são as indicações de caráter prático que visam orientar o neófito desacostumado às exigências do estudo sistematizado e empreendê-lo a partir de recursos mínimos. Não se trata de transformar todos os adeptos da doutrina em pesquisadores. Cuida-se antes de conclamar, de incentivar a todos a superar antigos hábitos, dando ensejo ao desenvolvimento da inteligência, que é um atributo do espírito. Assumir uma postura proativa no campo do estudo é, em suma, trabalhar pela própria evolução. E eu vou repetir esse parágrafo final da nossa irmã aqui. Prestem muita atenção, eu vou falar bem devagar. Trata-se de transformar, não se trata
de transformar todos os adeptos da doutrina em pesquisadores. Não vai se transformar todo mundo em pesquisador. Cuida-se, antes de conclamar, de incentivar a todos a superar antigos hábitos. Eu vou citar um exemplo de antigos hábitos nas pessoas antigas. Eu tenho 30 anos de centro, já li todos os livros, não preciso de estudar mais. Esse é um antigo hábito, que por sinal muito errado. Acho que é por isso que eu não comando nenhuma casa, porque todos que tivessem lá que falassem que tem 30 anos, ele ia ter que ser reciclado. Não custa nada. A gente está sempre aprendendo. Todos vocês sabem. Eu já falei várias vezes e todos vocês sabem. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre coisas novas. Na mesma coisa que nós já lemos 2, 3 vezes. Não é interessante isso? Não é legal? Isso é sensacional. Isso é bom demais. Caramba, eu estou lendo esse livro pela 3ª vez. Eu já li essa pergunta aqui umas 10 vezes e ainda não tinha notado esse detalhe. Olha só que legal. Isso é bom. Isso faz a gente crescer. Isso dá ânimo para a gente continuar estudando. E não ficar com maus hábitos. Ah, eu já tenho 30 anos de centro. Para que estudar mais? Já conheço tudo. E continua ela dizendo, dando ensejo ao desenvolvimento da inteligência. Desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade de observação. Que não observamos na primeira leitura, mas observamos lá na 3ª. Que é um atributo do Espírito, não é nosso, é um atributo do Espírito, apesar de estarmos encarnados, Espírito encarnados. Assumir uma postura proativa no campo do estudo é, em suma, trabalhar pela sua própria evolução. E encerra ela aqui esse maravilhoso texto, muito bem elaborado pela nossa querida irmã Denise Lino. E eu vou agora falar da nossa querida irmã, né? Denise Lino, ela é uma articulista formada em letras pela Universidade Federal da Paraíba, professora da Universidade Federal de Campina Grande. Ela fez especialização em linguística aplicada pela PUC de Minas Gerais, mestrado pela Unicamp e é atualmente, não sei se ainda é, porque esse material é antigo, né? Doutoranda da USP, fundadora da SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângela, e é também evangelizadora, expositora, autora de diversos artigos. Leiam, procurem, Denise Lino, tem cada artigo dela maravilhoso, para revistas espíritas. Eu, quando pedi a autorização ela me autorizou a estar fazendo esse trabalho que eu estou expondo aqui para vocês agora, eu falei, depois eu vou pegar mais, hein? E vou mesmo, vou trazer mais trabalho dela para cá. Já ministrou diversos cursos de evangelização espírita, inclusive em Portugal. Esteve na Universidade de Poitiers, na França, onde proferiu conferências sobre Allan Kardec e participou de reuniões na Sociedade Berlinense de Estudos Espírita. Essa é a nossa querida irmã Denise Lino, que nos forneceu essa obra maravilhosa que tem como título A Necessidade do Estudo. Queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos ao final de mais esse trabalho. Em breve estaremos trazendo outros trabalhos para vocês, ok? Inclusive esse trabalho que eu falei que eu vou trazer para falar dessas pessoas que contribuíram para esse desenvolvimento espiritual que temos hoje aqui no nosso Brasil. E com certeza, é claro, não poderia de puxar a brasa para minha sardinha, né? Eu estarei falando de uma pessoa que todo mundo conhece, mas que nós temos como patrono aqui do nosso canal, que é José Herculano Pires.
nós vamos trazer aí alguma coisinha pouca, não muito, do trabalho que José Herculano Pires deixou para a gente aí. Esse vai ser o primeiro. Depois eu estou até pensando em fazer sobre esse médium que eu falei para vocês agora mesmo, da Umbanda. Quem sabe, né? Eu acho que não tem nada a ver. O canal aqui é para trazer informações. O canal é para mostrar trabalhos bem feitos, doutrinários, com vínculo ao espiritismo, Umbanda, católico, seja lá quem for. Trabalhos de excelência, trabalhos que nos edifiquem. Nós temos que nos unir. Não é a religião, é o amor que nos une. Não é a religião. O que nos une é o amor. Então temos que respeitar os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos umbandistas, candomblecistas, budistas, seja lá quem for. Todos eles, dentro dos seus segmentos, trazem, com certeza, lindas informações, lindos conhecimentos. E por incrível que pareça, todas elas se dirigindo a um único Deus. E não podemos deixar de falar de ninguém aqui no nosso canal, ok? Um beijo enorme em seu coração, obrigado por estar assistindo. Façam lá sua inscrição no canal. Eu normalmente não peço isso não, mas as pessoas têm me pedido para me falar isso. E eu estou falando, faça lá a sua inscrição no nosso canal. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, né? Canal Estudar Kardec. No final vai aparecer aí um desenhozinho, aí uma foto dos nossos meios de comunicação, nosso e-mail também, tudo, ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus. Um beijo enorme no seu coração e não se esqueçam, agora, 2 recados, hein? Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Use máscara, álcool em gel nas mãos, limpem tudo que trouxerem para dentro da sua casa e, por favor, mantenha o distanciamento. Já começou a aplicação da vacina? Já, graças a Deus. Mas não é a cura ainda. É uma coisa que vai barrar, vai prender um pouco, mas não é a cura ainda. Não vamos abrir mão disso. Máscara, álcool gel, distanciamento. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo estudo. Um beijo em seu coração. Tchau, tchau. Fui.